Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para os salvar dos midianitas. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. Então, o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Por essa leitura você já pode dizer aleluia, já pode dizer amém, já pode dizer Deus é bom, porque essa palavra nos traz conforto e edificação em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos e irmãs, queridos ouvintes, distintos amigos que acompanham essa live, esse culto online, amada família, briosa Igreja de Jesus em Ilhéus, na Bahia, no Nordeste, no Brasil e no mundo. Nós temos lido um texto da Palavra de Deus no livro dos Juízes. Esse livro aqui, ele é interessante, como qualquer outro livro da Bíblia Sagrada, mas ele foi escrito aproximadamente 1000 anos antes do nascimento do Senhor Jesus. Exatamente depois que a arca, símbolo material da presença de Deus, foi removida de Siló e foi concluído pouco antes do reinado de Saul. Esse livro aqui aponta para um período em que Israel ainda não era reconhecido, a nação de Israel ainda não era reconhecida como uma nação propriamente dita, mas era conhecida como uma confederação de tribos, 12 tribos, que apontava para os 12 filhos de Israel. O livro dos Juízes está inserido em um contexto todo especial, pois que sempre que Israel, o povo de Deus, se desviava, fazendo o que não agradava a Deus, como a exemplo do capítulo 6, a partir do versículo 1, Israel caía na opressão dos seus adversários. Sempre que isso acontecia, Deus levantava um juiz, ou até mesmo juíza. E esses juízes serviam como chefes, magistrados e como líderes militares
Deus usava esses homens e essas mulheres para a libertação de Israel, para a proteção do povo de Israel e para a orientação deste mesmo povo no caminho que deviam seguir na presença de Deus. Certamente estou falando para alguém que Deus também tem levantado outrem para te ajudar na orientação no que diz respeito às questões espirituais. Valorize as pessoas que Deus levantou na sua vida como verdadeiros líderes espirituais. Ame, respeite e ore por essas pessoas. Deus certamente se agradará dessas atitudes também. Na Bíblia Sagrada, no livro dos Juízes, são 13 os juízes de Israel, aproximadamente. Eu poderia citar alguns. Poderia citar Jefté, poderia citar Débora, Baraque, Sansão e etc. No capítulo 6, após Israel ter mais uma vez pecado contra Deus, Deus então levantou o 5º juiz da história do livro dos juízes de Israel. Quem era ele? Ele era um homem, filho de Joás, abiesrita, de uma aldeia chamada Ofra, da tribo de Manassés. Gideão era o filho mais novo de Joás, o abiesrita. Gideão foi um moço que uma história paralela nos diz que provavelmente ele possuía um defeito de ordem oftalmológico. Não diz a Bíblia. Alguém disse isso. Agora, a palavra Gideão significa literalmente lenhador. Gideão significa lenhador. Isto já aponta para um trabalho braçal, para um trabalho causticante, para um trabalho de sol a sol. Este homem, Gideão, aparece no cenário da Bíblia Sagrada após Israel Israel estando passando por uma grande perseguição através dos midianitas, dos amalequitas e da tribo do norte. Israel tinha sido expulso de sua própria casa. Israel não tinha acesso à lavoura. Israel estava vivendo uma situação de vergonha. Os velhos, os anciãos, estavam sendo desprezados. As donzelas estavam sendo desrespeitadas. Deus, vendo tudo isso, então mandou um anjo. Eu não sei qual era o nome do anjo, mas a Bíblia diz que Deus enviou o anjo, e o anjo desceu. E enquanto Gideão estava malhando trigo no lagar, ora, a irmã sabe, o irmão sabe, que lagar não é lugar de trabalhar com trigos,
com trigo, mas é lugar de pisar uvas. Gideão estava trabalhando de maneira estratégica. Então, o anjo desceu e ficou debaixo de um carvalho que está em Ofra. É interessante dizer que esta árvore, carvalho, é uma árvore da categoria das alimáceas. E as árvores da categoria das alimáceas são árvores frondosas, que produzem calmaria e sombra. Ora, o anjo desceu e, ao invés de ir onde Gideão estava trabalhando e falar de maneira mais próxima, Deus, que é um Deus de propósitos, então o anjo abriu a boca e disse debaixo do carvalho a Gideão: o Senhor é contigo, varão valoroso. Amados, se fosse eu, muitos de vocês que acompanham essa programação no Facebook e no YouTube, só com essa palavra de incentivo, já daríamos um glória do tamanho da nossa vitória, não é? Já diríamos aleluia, o Senhor tem visto o que eu estou passando. Se fosse eu, você, com essas palavras já diríamos: o meu sofrimento não está aquém dos olhos e dos ouvidos de Deus. Palavra linda de incentivo e de aprovação. Porém, Gideão, ao ouvir essas palavras ditas pelo anjo, ele retrucou dizendo: se o Senhor é conosco, porque todas essas coisas estão acontecendo, porque tudo isso nos sobreveio, o que foi feito de todas as maravilhas que os nossos pais contaram que Deus fez no tempo de Israel no Egito. Deus reportou-se às palavras de Gideão e por uma segunda vez falou-lhe. Capítulo 6, lá na altura do versículo do número 14, diz: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel, aleluia, a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? O que Deus está dizendo aqui é muito simples. O Senhor está dizendo: tem força, tem coragem no seu coração. Vai com essa força, vai com essa coragem. Eu quero abrir uma aspas para dizer o seguinte: esta força que está em ti não vem de ti. Esta força que está em ti vem de Deus. Esta coragem que está em ti para vencer esses dias que estamos atravessando, ela não tem origem em você. Não é força de pensamento. Não é estratégia de guerra em época de pandemia. Não é apenas expertise. Palavra atualizada do mundo business, do mundo de negócios, de empreendedorismo e outros mais. Não é expertise. Essa força e essa coragem que está em ti vem do Deus que fez os céus e a terra. Vem do Senhor Jesus. Jesus de Nazaré tem colocado força, tem fortalecido a sua alma e tem te feito desbravar nesse momento de muitas dificuldades. Tem colocado coragem. Satanás,
já tentou por mais de uma vez fazer com que você largasse tudo, desanimasse, jogasse tudo para cima. Mas Deus te deu coragem para permanecer nessa peleja. E nessa peleja, Deus está pelejando por ti. E nessa peleja, Deus te garante a vitória. Quem pode acreditar nesse negócio, diga glória a Jesus aí. Se você pode acreditar nesse negócio, diga amém, aleluia. Fale alguma coisa para Deus. As palavras são digitais, são digitadas, mas a sua adoração é registrada nos céus como ato de glorificação a Deus. Aproveite e compartilhe essa programação para que outras vidas e almas e famílias sejam abençoadas. Mas irmãos e irmãs, amigos e amigas, na Bahia, no Brasil e no mundo, a palavra que não quer se calar, a pergunta é essa: por que Deus escolheu Gideão? Porque Deus te escolheu. Porque Deus me escolheu. Tudo é por causa da misericórdia de Deus. Não há em nós força. Não há em nós mesmos inspiração humana. Não há em nós mesmos capacidade humana. É Deus quem tem nos capacitado. Foi Ele quem nos escolheu, quem escolheu Gideão. E certo é que as escolhas de Deus, Deus não erra nas escolhas dele. Ele te escolheu sabendo quem você era. Ele escolheu Gideão sabendo quem Gideão era. Valorize a escolha de Deus. Deus não errou quando te escolheu. Ele te ama e a chamada de Deus está de pé. Alachou deremahai, dementrio revassu deremacanto revandô, lavacombra vai. Por que Deus escolheu Gideão? Porque Deus escolheu você. Em primeiro lugar, Deus escolheu Gideão, porque Gideão estava fazendo algo incomum para defender o patrimônio da própria família. Isto é, para Gideão, família vinha em primeiro lugar. Para Gideão, família era prioridade. Eu disse na fase introdutória da mensagem que Gideão estava malhando trigo no lagar. Lugar de pisar uvas, ele estava trabalhando com trigos. Então, disse que isso é mais do que expertise. Eu disse que ele usou de estratégia, mas ele estava valorizando aquilo que a família tinha conquistado, aquilo que o pai tinha adquirido, aquilo que o pai tinha garinhado para ele e para os irmãos dele. Eu estou falando para um sem número de pessoas que, semelhante à minha vida, está passando por situações de apertos diversos. Quem não está num período de dificuldade desses? Em qualquer que seja o nível, a esfera, a etapa, o ângulo, todos nós estamos. Mas Deus está olhando para os corações e Deus está dizendo: não esqueci da chamada para a sua vida, não errei quando te chamei, e eu quero que você, semelhante a Gideão, valorize também a sua família. Guarde isso. Deus desprezará quem despreza a família. Deus não destrói uma família para construir outra. Deus honra
quem honra o princípio bíblico da família e da valorização familiar. Você já orou pela sua família hoje, querido? Parabéns. Você já orou pela sua família hoje, querida? Mesmo não podendo estar próximo? Orar é amar. Parabéns. Se não orou, tem oportunidade ainda hoje de orar. E as outras atitudes que dizem respeito à valorização da família. Parabéns. Deus honrará quem honra a família. O diabo está desarticulando projetos familiares lá fora. O diabo está tentando viciar pessoas nesse período de quarentena dentro de casa. Tem tentado fazer haver um desespero descontrolável, uma ansiedade, atitudes impensadas na vida de muitas pessoas da família, no que diz respeito ao contexto familiar. Mas eu libero da parte de Deus, pela Bíblia Sagrada, em nome de Jesus e para a glória de Deus, nessa noite para a sua vida e para a sua família. Deus está guardando a sua casa e a sua família e a sua parentela com o sangue de Jesus. Deus está protegendo a comunhão familiar. Deus está guardando o seu marido, irmã. Está guardando o seu esposo. Está guardando o seu marido, irmã. Está guardando a sua esposa, irmão. Está guardando a sua família, querido. Seus filhos, os tios, os avós. Qualquer que seja o nível familiar, Deus está guardando a sua família. Tome posse mais uma vez dessa palavra em nome de Jesus. Se Gideão, para ele, família vinha em primeiro lugar, eu devo lhe dizer em nome de Jesus, Deus escolhe a família para que nós valorizemos a mesma também. Então, não libere palavras pejorativas sobre a sua família. Abençoe a sua família. Isso vai passar. Ministre palavras de bênção. Ministre palavras de vitória sobre a sua família. Diga a respeito dos seus. Jesus vai salvar. Diga a respeito dos seus. A porta vai ser aberta. Diga a respeito dos seus. Jesus vai curar das enfermidades. Não diga acabou. Não diga não tem mais jeito. Não diga é o ponto final. Não diga é o fim da linha. Nada disso. Quem coloca o ponto final nas coisas é Deus. E Deus não colocou. E Deus está dizendo na minha boca agora. Eu estou ampliando as bênçãos sobre a sua família. Você acredita nessa verdade? Você acredita que Deus está se movendo? Você acredita que Deus está estendendo a mão dele? Você acredita que Deus está trabalhando com pessoas, com sistemas, com papéis, com canetas? Está trabalhando com vidas no visível ou no invisível? Mas está fazendo uma obra poderosa, abençoando quem abençoa as famílias. Que Deus abençoe a sua família. Ela faz parte de um projeto de Deus. Ela faz parte de um projeto dos céus. Ela faz parte de um projeto missionário. Por que Deus escolheu Gideão? Por que Deus te escolheu? Em último lugar, porque Gideão estava cansado de ouvir falar de promessas. Isso aqui é tremendo também. Ele queria viver promessas de Deus. Queria viver a realidade com Deus. Você não percebeu na nossa leitura o que Gideão disse? Gideão disse, o que foi feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, que Deus fez na época de Israel, nas terras do Egito. Gideão estava dizendo, se Deus fez, aleluia,
Se Deus fez, Deus ainda faz. Se Deus fez lá atrás, Ele ainda faz hoje e fará amanhã. Se Deus fez, Deus ainda tem poder para fazer. Quem tem fé e crê que Deus está agindo, Deus está trabalhando nessa questão da saúde, está trabalhando nos ensinando coisas. Deus está trabalhando, solidificando projetos em corações. Deus está trabalhando, afinando o instrumento da sua chamada. Deus está trabalhando, aguçando os ouvidos espirituais, abrindo os olhos espirituais. Gideão disse: Deus fez, que foi feito de todas aquelas maravilhas. Eu quero, em outras palavras, eu quero ver esse Deus que fez fazer. Eu vou deixar você em casa, eu vou deixar os queridos aqui, eu vou deixar você no Facebook, no YouTube, glorificar a Deus da maneira que você desejar, porque Deus está dizendo: eu ainda faço. Você pode até não estar vendo, para alguém Deus está dizendo, mas eu estou fazendo. Eu estou fazendo uma obra fora dos seus olhos. Há uma cortina na sua frente momentaneamente, mas quando eu puxar essa cortina, você vai ver a mesa preparada nesse deserto. Quando eu puxar esse véu, você vai ver que uma surpresa gloriosa está preparada para você e para a sua família. Em tom de encerramento, lhes digo mais uma vez pelo Espírito de Deus: Deus escolheu Gideão, porque Gideão tinha família como prioridade. Para ele, família vinha em primeiro lugar. Deus escolheu Gideão porque Gideão estava cansado de ouvir falar. Ele queria viver as próprias experiências de realidade e cumprimento de promessas com Deus e em Deus. E em último lugar, a ferramenta que Deus deu para Gideão vencer aquela batalha, aquela guerra, aquela peleja contra os midianitas, não foram as armas de punho branco, não foram as armas de fogo. A arma que Deus disse que deu para Gideão vencer, isso aqui merece um glória daqueles, hein? Foi a presença de Deus na vida de Gideão. Eu me dirijo agora a líderes, a você que tem uma responsabilidade espiritual, em qualquer nível ou esfera. A presença de Deus está contigo, é a presença de Deus que vai te dar vitória. Estou falando para outras pessoas que estão dizendo: Deus, acabou os recursos, acabou a estrutura, eu não sei o que fazer. E Deus está dizendo: eu estou indo à sua frente, eu sou a sua bandeira de vitória, eu sou o seu alto refúgio, eu sou o seu castelo forte, eu sou a sua vitória e serei glorificado nesse negócio.